Muito bem, turma. Então, hoje nós vamos ver medidas de capacidade e massa, ok, gente? Nós já vimos até hoje, né, medidas de comprimento, né, de tempo e temperatura, ok? Hoje nós vamos ver capacidade e massa. Então, assim, gente, o que é importante nesses conteúdos? O importante, né, é você reconhecer cada medida que você tem, né, e você também saber como que você vai transformar cada uma, ok? Se você conhece o que é uma medida de capacidade, o que é uma medida aí de massa, né, você vai saber identificar ela em um determinado problema e você vai saber também o que você tem que fazer, né? Assim, você vai saber converter ela de acordo o que o problema pede, né? Assim como lá nas medidas que a gente já viu, né? De tempo e temperatura, e de comprimento, ok? Eu considero assim que se você sabe aquele esquema, né, da tabelinha de quilômetro, hectômetro, decâmetro, né, metro, decímetro, centímetro, milímetro, ó, para você ver, né? Eu já tenho na cabeça, já memorizei. Mas vocês também podem memorizar. Nada impede de você criar o esquema dessa tabela das unidades de comprimento, né? Das medidas de comprimento, para você ter uma noção na hora da avaliação, né? De quantas casas você vai pular para converter certa unidade de medida para outra, né? Então, é importante vocês terem isso aí, ou em mente, ou na hora lá você faz um esquema para você ter essa noção, ok? Ah, eu posso olhar na tabela do livro? Ué, infelizmente, pessoal, é aula remota, né? Então, o que acontece? Em casa, você tem N ferramentas, né, para você de consulta. A gente não pode fugir disso, né? Assim, você tem várias ferramentas de consulta. Se bem que a proposta, né, é que essa avaliação agora de P4 seja na quadra, né, do SEDUC, né? Mas não é certeza ainda. A gente precisa ter um aval aí da Secretaria de Saúde, da Vigilância Sanitária, para ver se pode ou não realizar. Mas a proposta é essa, ok? E aí, gente, então vamos seguir aqui, ó. Medidas de capacidade e massa. No nosso dia a dia, nos deparamos com elementos líquidos e sólidos, que são vendidos com medidas específicas, como combustíveis e açúcar, por exemplo, né? A gente vê que combustível ele é vendido em quê? Em forma de litro, né? Ou seja, é uma coisa líquida, né? É um elemento líquido. Como ele disse no início, a gente nos deparamos com elemento líquido e sólido. Assim como o açúcar, né? Que é uma coisa sólida. O açúcar é vendido em quê? Em quilo, né? O quilo. Então, aqui vamos aprender um pouco mais sobre unidades de medidas que permitem medir quantidades desses elementos. Então, a primeira medida que nós vamos ver é de capacidade, né? O que vocês conseguem perceber aí, né? É uma caixinha aí de suco. Você consegue ver uma caixinha também de molho de tomate. Você tem aí o suco, né? Tá dando aí 1,5 litro, ou seja, 1,5 litro de suco. E você tem um molho de tomate que é 300 ml, né? Ou seja, são duas coisas líquidas, né? São dois elementos aí líquidos. Então, nós temos o litro L, representado pela letra L, maiúsculo, né? E o mililitro, ou seja, AML, são unidades de medida de capacidade, ok? Diversas embalagens no supermercado têm sua capacidade registrada nessas unidades, né? Acho que praticamente todas, né, pessoal? Você vai comprar um leite, tem lá, você vai comprar qualquer coisa, né, assim, líquida, tem ali especificando quantas ml tem, né? Iogurte,
sei lá, todinho, tudo que você vai comprar tem, né? Ali na caixinha, quantas ml tem ou quantos litros são. Água, você vai comprar tem, né? E por aí vai. Então, a capacidade da caixa de suco ao lado é de 1,5 litros. Nós podemos entender isso aí como 1,5 litro, né? A caixinha de molho de tomate, por sua vez, tem uma capacidade de 300 ml. Essas medidas correspondem ao volume de líquido que cabe em cada embalagem, né? Então, mas qual a relação entre o litro e o mililitro, né? Ou seja, qual a relação entre o litro e a ml? Bora lá. Aí a aluna disse, bom, essa é fácil, né? Porque 1 litro tem 1000 mililitros, ou seja, ela disse que 1 litro tem 1000 ml. A professora concordou. É isso aí. Como já sabemos que 1 litro é 1000 ml, então, aí vamos prestar atenção nisso aqui agora, ó. Ela já vai trabalhar aí com essas conversões aí, muita atenção. Então, 1 litro, 1000 ml, certo? 2 litros, vou fazer o quê? Vou pegar o 2 vezes 1000 e vai dar o quê? 2000 ml. 5 litros serão 5 vezes 1000, que é igual a 5.000. 8,9 vezes 1000, ou seja, 8,9 litros, será 8,9 vezes 1000, que dá o quê? 8.900. Ok, gente? Então, para transformar litros em ml, podemos usar a seguinte função. Ele está usando função, pessoal, desde quando nós começamos o conteúdo aí, medidas de comprimento, lá desde o comecinho do conteúdo que a gente está vendo e que ele está tratando, né, algumas conversões aí usando funções, até aquela lá que transforma graus Celsius, né, em Fahrenheit, usa uma função, né? Se vocês olharem aí a questão 30, ele oferece aí essa função aí para vocês, né, para vocês converterem graus Celsius em Fahrenheit, ok? Então ele está trabalhando função em quase todas aí as conversões que vocês têm. Então é só prestar atenção. Então você tem aqui, ó, a quantidade em litros e quando você vai transformar para ml, imediatamente essa quantidade em litros é multiplicada por 1000, certo? Multiplicou por 1000, você encontra o quê? Em ml. Aí olha o exemplo que ele colocou aí, 3,75 litros. Aí você vai colocar 3,75 litros na entrada da sua função, ó, 3,75. Então, o que que acontece? Esse 3,75, imediatamente, ele é multiplicado por 1000. Aí, pessoal, entra aqui aquele conceito. Eu estou multiplicando 1000. 1000 tem quantos zeros? 3. Então, minha vírgula vai deslocar para a direita, né? Porque eu estou multiplicando 3 vezes. Deslocou uma, ficou entre o 7 e o 5. 2 ficou depois do 5. Então, aqui já está virando, ó, em ml, 375. Como falta deslocar mais uma vez minha vírgula, então vou aumentar um zero aqui. Então, deu quanto? 3.000. 3.750. 3.750 ml. Tá vendo aí a conversão? Como é que faz? Então é isso aí, pessoal. É assim que você vai converter. E se for de ml para litros, imediatamente você tem a função que? Inversa, Função inversa. né? Função inversa. Aqui você está indo de litro para ml. A função é direta. Segue esse padrão. Litro vezes 1000, achou ml. ml para litro é exatamente o que? A função inversa, o contrário. Você vai dividir 1000 para transformar de ml para litros. Então, vixe, mas eu não entendi. Litro para ml multiplica por 1000. Você está sabendo que você tem que fazer isso, é multiplicar 1000, quando você vai de litro para ml. De ml para litro é dividir por 1000.
Então, assim, cabe você o quê? A memorização agora desse processo. Porque eu posso repetir, 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 que é dividir 1000 e você não compreender, porque você não quis memorizar esse processo, né? De que para ir de ml para litros, você faz uma divisão por 1000. Então, vamos trabalhar essa questão aí. Agora, aí, assim, descobrimos que 3,75 litros é 3.750 ml. Para se ter uma ideia do que representa o ml, calcula-se que 1 ml seja equivalente a 20 gotas de água, aproximadamente. Ó, um dado interessantíssimo aí. E se eu não me engano, no Trocando Ideias, ele vai pedir. Olha só, mais embaixo aí você tem aí, ó. Essa primeira questão vocês vão saber responder, né, tranquilamente. E na segunda ele fala, sabendo que 1 ml é aproximadamente 20 gotas, explique como você faria para converter, para descobrir quantas gotas há em 1 litro. E aí, gente? Vamos resolver isso aí rapidinho? Olha só, primeira questão. Quem não tiver o livro vai anotar no caderno, ok? Essas questões aí, esses comentários que a gente vai fazer aqui. Então, a primeira questão, nós temos o seguinte. Que produtos você pode comprar no supermercado em litros e em ml? Vocês podem se lembrar agora e ir falando aí, vamos lá? Leite, Leite, muito bem, leite. suco, Suco. Ok, suco, Refrigerante. refrigerante, né? Produto de limpeza que às vezes é em líquido. Exatamente. Água. Água, né? que boa. Que Ó, tá envolvido vamos no produto de colocar limpeza. isso, vamos colocar assim, ó. Alguém já me disse assim, produto de limpeza envolve geral, ok? Produtos de limpeza é geral. É que boa, né? É porque o que for líquido de produto de limpeza está aqui, detergente, tudo. Mais alguma coisa? Água. Já tem água. Extrato de tomate. De tomate. Muito bem. Alguém aí tem aí uma lata de alguma coisa. Uma lata de molho de tomate. Será que alguém tem em casa? Tá cheio de coisa. Será Só que que você... tá com muito de... do meu lado, assim. Hã? Eu tenho lata aqui do meu lado, mas ela não tem esse negócio. A medida. Mas é lata de quê? Ornamental, eu acho. Eu queria ver se vocês tivessem em casa uma lata de... Uma lata de qualquer coisa aí. Tipo, para a gente separar aqui, pegar uma lata de ervilha ou uma lata de milho verde, por exemplo. E olhar outra lata de creme de leite. Ou olhar uma lata de leite condensado. Ou então uma lata de molho de tomate. Para a gente fazer essa Eu comparação. achei uma lata de Nescau. Uma lata, lata de Nescau. Nescau é sólido. Então você vai encontrar a medida aí em quê? Em gramas. Dá uma olhadinha aí, Bela. 400 gramas dela. Isso, tá vendo aí? Então é uma coisa sólida, né? Então está em gramas. Massa, tá? Massa não. Capacidade. Isso, é uma medida de capacidade. Mas assim, estamos falando de coisas líquidas e coisas sólidas, né? Os líquidos em litros e os sólidos em gramas, quilos, né? Então, como ela me mostrou aí um exemplo, né, de coisa sólida, que é o Nescau,
Então, você tem que o Nescau, ela falou aí 450 gramas. Então, pronto. Já que vocês não têm, tudo bem. Mas, beleza. Então, pessoal, vamos pôr etc aqui, né? Vírgula, etc. E aí a gente encerra essa número 1. Se vocês tiverem mais ideias, vocês vão acrescentar aí também, se tiver. Agora, número 2, atenção, ó. Sabendo-se que 1 ml tem aproximadamente 20 gotas. Explique como você faria para descobrir quantas gotas há em 1 litro. Multiplicaria 20 por 1000. Muito bem. Multiplicaria 20 por 1000. Por quê, pessoal? A gente sabe que 1 litro é 1000 ml, né? 1 litro é 1000 ml. E a gente sabe, pessoal, que 1 ml equivale a 20 gotas. Olha o que ele colocou lá em cima, né? Colocou assim, ó, para se ter uma ideia do que representa a ml ou o mililitro, né? Calcula-se que 1 ml seja o equivalente a 20 gotas, né? Então, se você tem 1000 ml, né, assim, e 1 ml apenas é 20 gotas, então nós vamos pegar o quê? 20, muito bem, Pedro, vezes o quê? Vezes 1000. E o 20 que vezes dá 1000, Vai dar 2000. isso. 2 20 mil, 20 20 mil o quê? mililitros.